Nosso estudo de hoje é a lição 4 do livro Assim Vencerás, tem por título Todos Nós. Vivemos muitas vezes qual se fôssemos sóis. Dizemos, meu problema, clamamos, minha prova. Muito raro pensarmos na dor dos que nos cercam. Não te esqueças que os outros são igualmente humanos. Esse sofre, outro luta, outro pede socorro. Ama e serve. Nós todos somos filhos de Deus. É o grande desafio nosso, a gente sair do eu e partir para o coletivo. É um grande desafio. Quem já teve a oportunidade de conviver com pessoas em que o tempo todo me ajuda, eu fico, me ajuda a fazer uma determinada obra. Não, vamos fazer a obra juntos. É muito melhor, né, o convite assim, vamos fazer juntos, do que me ajuda a eu fazer a minha obra. Porque o me ajuda, ele na verdade ele vai trazer o mérito de tudo que foi feito unicamente para ele mesmo. Agora, quando a gente começa a chamar as pessoas para a gente juntos começar a realizar uma obra, a coisa funciona melhor. Eu estou falando assim, né, porque a gente conheceu, né, companheiros em obras assistenciais que eles, depois de descobrirem, através de revelações ou através mesmo de lembranças do passado, o quanto eram comprometidos com a obra, com a obra de Deus. E a gente está no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, num país que dá oportunidade a vários médiuns falidos, dentro daqueles exemplos do livro Os Mensageiros, de André Luiz, e Segundo, de André Luiz. Então, eu conheço amigos que depois que descobriram o quanto ainda tem de débito, entraram numa ansiedade muito grande de levantar obras sociais e centros espíritas na intenção de começar a diminuir os débitos contraídos em encarnações passadas. E nessa ânsia de querer fazer as coisas o mais rápido possível, acabam levando o tempo todo para o eu, quando na verdade vamos todos juntos, vamos todos realizar um trabalho juntos, a coisa fica bem melhor e a gente vai perceber que tudo bem que todo mundo tem uma prova ou uma expiação, mas a nossa prova, por exemplo, a nossa expiação está sendo uma enfermidade física. Dependendo da enfermidade que a gente tenha, a família adoece junto com a gente, a família trata a doença junto com a gente. A gente tem familiares queridos que abraçam, que nos levam para tratamento, que cuidam de nós. Então acaba sendo uma prova coletiva. E a gente vai perceber que a gente pode sim, a partir de agora, falar assim, quando for uma coisa para mérito, o mérito não foi só meu. O mérito, a gente dividiu o mérito, né? Quando eu tiver que exigir alguma coisa, eu vou exigir de mim. Frase de Chico Xavier, a todos eu dou o direito de ser como quiserem, mas a mim eu cobro o dever de ser um pouquinho melhor a cada dia. Então, cobrar dos outros não, eu vou cobrar de mim. Mas na hora dos louros eu vou falar, não foi só mim, eu tenho que começar a pensar em todos aqueles personagens que estiveram envolvidos para que eu pudesse chegar até aqui. O Emmanuel tem uma lição dessa espetacular, que na época, quando a gente fez aqui o vídeo, colocou para refletir muito, porque quando a gente tem uma conquista qualquer, a gente esquece muito daquelas pessoas que de maneira apagada estiveram ao nosso lado a cada dia, porque se eu fui aprovado num concurso público, ou se eu conseguir realizar um sonho, eu vou começar a pensar se quem foram as pessoas que colaboraram. Por exemplo, quem foi a pessoa que fez a faxina e que deixou o ambiente limpo diariamente para que eu pudesse ter um local para poder me dedicar ao meu empreendimento? Quem foi a pessoa que esteve cozinhando, preparando o alimento para que eu tivesse disposição de dar continuidade nessa empreitada? Quem foi a pessoa que foi fazendo aquelas manutenções
preventivas. São vários personagens que são anônimos, personagens que passam despercebidos. Às vezes a gente, por exemplo, me lembro de uma pessoa que teve um parente que financiou o curso preparatório para ela, e os louros acabaram ficando somente para esses parentes, e a gente acaba esquecendo de pessoas que estão aqui do nosso lado e que são tão importantes. E nessa hora a gente tem que fazer esse esforço para não ser injusto e lembrar de todos nós. Mas vivemos muitas vezes como qual se fôssemos sós. Nós dizemos meu problema, nós clamamos é a minha prova. É muito raro pensarmos na dor dos que nos cercam, e principalmente que tem algumas pessoas que não teriam a menor necessidade de estar fazendo o que fazem, mas fazem por questão de dever íntimo, ou fazem por amor mesmo, e as coisas vão acontecendo e acabam não sendo valorizadas na hora certa. O trabalho da mãe, por exemplo, uma página maravilhosa também do Emmanuel, quando vai falar da mãe, primeiro ele fala assim, como se fosse um emprego, um trabalho, um ofício. Ele fala de muita coisa que aquela pessoa está fazendo e não está recebendo nada em troca como pagamento. Aí quando chega no final, fala, não, a tua profissão vai ser mãe. E emociona a gente a surpresa do texto, do final do texto. Quando você tem aquele impacto de ler, fala, meu Deus, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque comigo acontece isso. Comigo aqui em casa, acontece com muita frequência das minhas filhas irem para o quarto para dormir, deixando a luz acesa, deixando o ventilador ligado, deixando comida fora da geladeira. E não que eu vá deixar de dar aquele alerta, porque isso também vai se chamar educação, e daqui a pouco elas vão estar criando a sua própria família. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando assim, pô, e o dia que não tiver mais isso? O dia que elas não estiverem mais aqui e que a casa estiver toda organizadinha, vai ser um dia mais triste. É melhor aproveitar enquanto estamos todos nós juntos, porque aqui na Terra acontece muito isso, né? Daqui a pouco nossos filhos casam, tomam os seus destinos e a gente volta aquela coisa, né, de 20, 30 anos atrás. E é sempre um baque para muita gente, porque durante esse período aqui fomos todos nós, agora voltou a ser só a gente. Mas ele continua aqui, não te esqueças de que os outros são igualmente humanos, têm dores. Eu me lembrei aqui de uma vez, por exemplo, em que a minha esposa estava grávida, a gente estava fazendo obra e eu estava na direção de uma reunião pública. A reunião pública começa às 9 horas da manhã, e a gente tinha por regra todo mundo chegar no centro 15 minutos antes, pelo menos. Né? A disciplina do horário, né? 15 minutos antes de estar sentado na mesa. Aí o que acontece? A gente precisava comprar tinta, comprar alguma coisa, minha esposa atrasou um pouco, e ela passou na porta do centro, eu desci. Quando eu cheguei, o dirigente da casa falou, não, já sentou outra pessoa no lugar, porque você não chegou com os 15 minutos de antecedência. Eu falei, que bom, porque minha esposa está grávida, ela estava indo sozinha na loja comprar tinta. Eu atrasei por causa dela, então também não vou ficar na reunião pública, não. Meu, desculpa. Não, peraí. Não te esqueça de que os outros são igualmente humanos. Muito raro pensarmos na dor dos outros que nos cercam. Eu falhei naquele dia, em ter chegado poucos minutos, tinha chegado 10 minutos antes. Não ia atrapalhar em nada. Mas foi marcante porque a pessoa se tocou que existem casas e casas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sei das minhas responsabilidades e me dedico bastante, me dedico muito, gosto muito do que eu faço. Aí ele continua aqui, esse sofre, o outro luta, o outro pede socorro, ama e serve. Nós todos somos filhos de Deus. Vamos fazer a nossa parte, mas vamos, acima de tudo, começar a pensar em cada membro. E na hora que tiver que dividir os louros, vamos começar a dividir para quem realmente merece, porque uma vez nós recebemos a informação do Dr. Herman, um espírito amigo, que no plano espiritual eles sabem exatamente quem trabalha de verdade e quem só tem um nome ali na frente de um determinado trabalho. E é claro que eles, do outro lado, eles amparam aquele que está carregando o piano, aquele que está trabalhando de verdade. Esses louros aqui na Terra, a grande maioria das vezes, são divididos de maneira equivocada.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.